Revista Espírita, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, Allan Kardec. Capa e palavras de J. Herculano Pires. Escancaram-se as portas do invisível. O segundo volume da Revista Espírita, correspondente ao ano de 1859, mostra-nos um dos momentos mais grandiosos da terceira revelação. É aquele em que as portas do mundo invisível são, por assim dizer, escancaradas pelos seus próprios habitantes. Durante todo esse ano, que é o terceiro da era espírita, os exemplares da Revue, publicados mensalmente com a regularidade que caracterizou todo o trabalho metódico de Kardec, ofereceram aos assinantes e leitores um vasto panorama da vida dos espíritos, com os pormenores relativos às suas atividades. As páginas deste volume estão cheias de comunicações mediúnicas do mais alto valor, tanto do ponto de vista histórico, quanto do científico, do filosófico, do literário, do artístico e religioso. A abundância de manifestações e sua variedade bastariam para deixar provada, de uma vez por todas, sem nenhuma possibilidade de dúvida, a realidade da sobrevivência espiritual do homem. Mas a cegueira humana é bem maior do que podemos imaginar. Aqui mesmo veremos, ao lado deste imenso material demonstrativo, a maneira cética e levianamente irônica, porque o problema era tratado fora do meio espírita. Kardec, paciente, honesto e sensato, não se intimida nem se aborrece. Reproduz as diatribes anti-espíritas nestas páginas e dá-lhes a seguir a sua resposta. As diatribes são as mesmas de hoje, mas as respostas de Kardec são modelos que ainda não aprendemos a seguir nas atividades doutrinárias. Ele se recusava a responder os simples gracejos ou os artigos ofensivos, mas não negava respostas aos adversários que, embora irônicos, tocassem em questões doutrinárias que deviam ser esclarecidas. Suas respostas não são peças de defesa, nem libelos de acusação, e sim lições de espiritismo e de urbanidade. Mas o aspecto principal desse volume é o que nos revela o funcionamento do laboratório espírita, a seção Palestras Familiares de Além-Túmulo. Mostra-nos como eram feitas as pesquisas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem acompanhar esse trabalho gigantesco e minucioso compreenderá a razão da rápida propagação da doutrina. Kardec insiste a todo momento na gravidade dos trabalhos ali realizados e na importância das contribuições recebidas de fora, graças à existência de outras sociedades organizadas nas mesmas bases e com as mesmas orientações. Na Revista Espírita 1859, o médium é o microscópio através do qual Kardec observa e investiga o mundo dos espíritos inferiores, na rotina obscura das suas atividades de além-túmulo. O médium é também o telescópio através do qual ele observa e investiga o mundo infinito dos espíritos superiores e dos próprios mundos superiores do espaço. Os instrumentos materiais só podem funcionar no plano fenomênico, nessa zona fronteiriça em que se dão as manifestações físicas do espírito. É a zona metapsíquica ou parapsicológica, que representa apenas o limiar da ciência espírita, pois esta não tem por objeto os fenômenos em si, mas o que esses fenômenos significam, o que eles revelam. Esse problema, às vezes tão difícil de ser compreendido por espíritas e não espíritas, torna-se claro e palpável
através do trabalho de Kardec, registrado com minúcias neste volume. O problema da prova de independência do espírito comunicante, que ainda hoje é um campo de agressividade constante contra a doutrina e seus profitentes, é aqui revelado através do processo pelo qual Kardec o resolveu. Podemos ver, passo a passo, com os próprios espíritos, provam a sua independência. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passava, nesse ano de 1859, por uma fase de transição. Remodelava os seus quadros de associados e de direção. Modificava suas normas internas. Deixara sua sede da Galeria de Valois e se instalara num dos salões do restaurante d'Onyx, na Galeria de Montpensier. Kardec, preocupado com o volume de suas responsabilidades no campo da codificação doutrinária, tentou renunciar à presidência, sendo obstado pela exigência unânime da Assembleia. Nada disso impediu que os trabalhos se realizassem de maneira eficiente. Só no ano seguinte a sociedade teria a sua sede própria e consolidaria a sua estrutura. Mas o ano de 1859 ficou na história do Espiritismo como um marco decisivo da implantação da doutrina. Este volume provará ao leitor o que acabamos de afirmar.